Olá, aquariano, aquariana, bem-vindos a este vídeo, onde eu vou estar abrindo uma mandala astrológica para o seu ano novo astrológico de 2023 a 2024. Portanto, são 12 meses. Iniciou o ano novo dia 20 de março e vai até o dia 19 de março de 2024. Antes de abrir aqui a mandala com o Karma Cards astrológico e com os arcanos maiores do tarô, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tita Zapata, astróloga, taróloga, reikiana, espiritualista, aqui neste canal que é o Astrologia em Foco. Se você não me segue, clica aí, aperta seguir, compartilha, curte, comenta, vem fazer parte deste grupo. E se você ainda não me segue, é o momento de apertar em seguir, apertar o sininho para você poder estar recebendo vídeos toda vez que eu postar. Também eu vou pedir para você compartilhar compartilhar este vídeo para que mais aquarianos e aquarianas possam receber. E outra coisa, comenta, curte. E agora vamos falar um pouco sobre Aquário para este período. Aquário é regido por Urano, portanto nós temos aí uma energia de imprevisibilidade. Aquário representa o coletivo, o social, aquela questão grupal. Aquário, o verdadeiro aquariano, ele se diz ser um cidadão do mundo. Ele não tem fronteiras, ele não tem preconceitos. É claro, evidente que isso seria a energia mais pura de Aquário. E nós ainda não estamos nesse estágio, estamos a caminho. Mas ainda temos algumas dificuldades de entender as diferenças das outras pessoas, de entender os seus costumes, as suas lógicas. Assim, nós estamos buscando pelo menos o equilíbrio desse Aquário, que é diminuir o quê? Os preconceitos, tentar diminuir essas fronteiras que são tão rígidas e entender a energia de Urano, que agora rege Aquário, porque o Urano ele só está regendo Aquário a partir do meio do século XIX. Antes, quem regia Aquário era Saturno. Imagine, Saturno que tem uma energia de estrutura, de estruturação, regendo essa energia aquariana. É claro que quando Urano foi descoberto, se percebeu que a energia dele era completamente de acordo com o Aquário. Evidente que Saturno continua como corregente. Por quê? Porque tudo que vem de novo, toda novidade, tudo aquilo que a gente quer implementar, rompendo estruturas, necessita sim ter num passo seguinte, né, melhor dizendo, ter um mínimo de estrutura para dar início e se fixar. Portanto, vamos ver aqui Urano, ele está no signo de Touro. Ele entrou em Touro no dia 15 de maio de 2018. Gente, Urano leva 84 anos para dar a volta nos 12 signos, das 12 constelações. Portanto, ele vai ficar neste signo que é Touro até o dia 7 de julho de 2025. É claro que no comecinho, lá no mesmo ano de 2018 e 2019, ele deu uma retrogradação, voltou um pouquinho para Áries, mas aí ele entrou em Touro e ele está seguindo. Esta energia de Urano, ela em Touro, ela vem trazer um período de aprofundamento nas transformações, nas mudanças. Ele traz crises, principalmente no sistema financeiro. Ele traz uma forma diferente de lidar com os valores, porque Touro rege valores. Touro é um signo fixo. Aquário também é um signo fixo. Só que Aquário ele é fixo nas suas crenças de expandir a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que são os 3 temas de Aquário. Já Touro, ele não tem essa
essa preocupação. Por quê? Porque ele está mais preso nos seus valores, nos valores até coletivos, mas de segurança. Assim, nós vamos ter essas mudanças de paradigmas que Urano está trazendo, e mudanças na economia global, na economia mundial, porque Urano vai representar o planeta e Touro os valores. Nós teremos a retrogradação de Urano no dia 28 de agosto, que irá até o dia 27 de janeiro de 2024. Portanto, a partir de agosto vai acontecer a retrogradação, e quando um planeta retrograda, ele faz o quê? Ele vai olhar para as questões que ficaram ali pendentes, que não foram bem solucionadas, que não foram, ou não tiveram um encaminhamento, melhor dizendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação financeira que está se agravando no planeta. Nós estamos vivendo aqui uma separação muito grande entre a minoria que muito tem e a esmagadora maioria que praticamente nada tem. A pobreza aumentou demais nos últimos tempos. Claro, nós tivemos aí esse problema do vírus, né? Nós tivemos várias situações, mas é porque isso estava sendo programado para esta energia de Urano e Touro. Nós sabíamos, quem trabalha com astrologia, quem olha as previsões dos ciclos planetários, sabia exatamente que iríamos passar por crises. E o ano de 24 não será um ano tão simples, o de 23 também não. Vão acontecer mudanças, já estão acontecendo mudanças. Eu não vou me alongar aqui, porque senão a gente fica muito tempo falando sobre Urano e não vê o que as cartas e o Karma Cards quer trazer para vocês. Mas eu tenho um vídeo sobre essas energias de mudanças, tenho vários. É só você navegar aí pela playlist. E se tiver algo que você quer saber, que eu ainda não tive tempo de gravar e postar, porque o canal é novo, é só você escrever aqui que eu vou fazer com certeza para trazer mais. Vamos aqui para a mandala astrológica aquarianos e aquarianas. A leitura da mandala aquariano, aquariana de Sol, Lua ou Ascendente. O corte do tarô com os arcanos maiores foi a carta da Imperatriz. É muito interessante porque a Imperatriz, ela tem o comando, ela tem o poder, só que ela traz também um aviso de que as coisas não acontecem tão rapidamente, tão imediatamente, elas não se estabilizam tão rápido. Por quê? Porque a Imperatriz, ela está gestando, e toda gestação precisa de 9 meses, pelo menos em tese, né? Algumas acontecem antes, mas aí tem todo um processo pós-gestação no hospital. Mas a gente está falando aqui de algo que seja para a grande maioria. Portanto, nós temos uma necessidade de compreender que sim, que o poder está aí, que ele pode ser realizado, os desejos, os sonhos, as atribuições para este período, mas tem que entender que também é necessário esperar o devido tempo. Vamos iniciar a mandala com a leitura aqui da área do ascendente. O que é o ascendente? É como o aquariana de Sol, Lua ou ascendente mesmo, vai estar se mostrando para o grupo, para o social, para fora, para a fronteira que nos divide entre o interno e o externo. Nós temos aqui a energia da casa 10, que interessante, no signo anterior de Capricórnio também saiu essa energia da casa 10 no ascendente. A casa 10 fala do quê? Fala da carreira social e fala também da questão grupal, do social, como a gente quer se mostrar para esse grupo, para essa sociedade, é o nosso status social. O signo que vem aqui é o de Câncer. E Câncer, ele é um signo de água que nos remete à questão do maternar, do cuidar, das emoções, do nosso núcleo familiar. Lembrando que canceriano
também expande esse núcleo familiar, não só para as questões sanguíneas ou consanguíneas, mas também para todos aqueles que ele considera que faz parte deste núcleo. Nós temos a energia de Netuno. Netuno está extremamente bem situado aqui no signo de Câncer, porque Netuno fala de idealizações, ele sonha, ele idealiza. Netuno, ele fala muito do campo de energia. Quando ele está em Câncer, é um sonho, uma idealização. Claro, pode fazer com que o aquariano estranhe. Por quê? Porque o aquário é o signo fixo do elemento ar. É uma questão de razão, uma mente mais elevada. E quando ele tem a emoção, os sentimentos, as sensações conectadas com a forma como ele tem que se expressar ao mundo, ele pode achar um pouco estranho, ele pode estranhar essa energia mais conectada com o campo dos instintos, né? Com o campo do nosso sentimento. E a energia planetária com o arcano maior é o do Sol. E o Sol, ele está muito bem situado numa casa 10, ativando o ascendente. Por quê? Porque ele traz brilho para você, aquariano, aquariana. Ele vem falando que você pode brilhar sim, através de uma parte sua que entenda que você tem a parte egóica, que você é alguém que também pode ser separado do grupo, do total, porque o aquário ele vê tudo como uma totalidade, ele vê todos como iguais. E o Sol, ele diz do eu. Então é um ano, é um período em que você pode brilhar da forma como você se apresenta, principalmente no aspecto do status social, para fora, para o grande público, para o grupo. Claro que você também vai apresentar esta sensibilidade. Eu diria para você, aquariano, que você vai ter que lidar com uma coisa que pode ser para você um pouquinho complicado, que é o que a gente chama de mediunidade, que as pessoas confundem muito com aspectos religiosos. Não, a mediunidade são dons que nós temos. É o nosso campo de energia que se abre e tem conexões com as demais pessoas e com demais campos de formas pensamentos, formas sentimentos. O aquariano, ele tem uma certa dificuldade, a não ser que isso seja elevado ao campo de uma mente, de um racional elevado. Aí sim, ele pode compreender melhor. Então, você pode sim, neste ano, aquariano, aquariana, mostrar um pouco mais essa sensibilidade que não é muito comum a você. Vamos ver aqui a casa 7, que é o oposto da casa do ascendente, que é o eu. Então, a casa 7 é o outro na nossa vida. Nós temos aqui a energia da casa 9. E a casa 9, ela vem apresentando uma parceria com o outro. Lembre-se que é a casa 7. Com a energia da 9 ativando a 7. Ela vem trazendo uma parceria na sua vida, que pode ser uma pessoa estrangeira, uma pessoa com uma cultura diferente, uma pessoa da área em que você esteja estudando, aprofundando algum conhecimento, pode ser no estrangeiro, pode ser alguém também da área da espiritualidade, religiosidade, alguma coisa conectada com ética, com moral, pode ser do sistema judiciário. Você tem aqui a energia do signo de Touro. Touro fala de valores, Touro fala dos 5 sentidos. Então você vai estar conectado com alguém que tem algo novo para te trazer, algo diferente que você ainda não conhece e que de alguma forma está conectado com os valores, com seus valores, seja valores afetivos, seja valores financeiros, valores de vida. E nós temos aqui a energia de Urano. Urano é o novo, Urano é o seu regente. Então, a gente já pode ver que neste período, nestes 12 meses, aquariano, aquariana, você vai estar fazendo transformações, mudanças, vão acontecer surpresas na área da sua relação com o outro, na área das parcerias, sejam amorosas ou comerciais. Vem algo novo,
Veja que Urano está no signo de Touro. Vai ficar aí até julho de 2025. Portanto, você está em total sintonia com o Urano no céu. Urano, que é o seu regente. A necessidade vai passar por transformações, a sua segurança, os seus valores em relação às parcerias, em relação até ao que você vê como ética, moral e espiritualidade na vida com essa parceria. Veja que aqui vem a sacerdotisa. A sacerdotisa, o arcano 2 do tarô, ele vem trazendo uma energia de conhecimento, mas que não está à mostra, que ainda não foi apresentado. É assim, você pode estar se relacionando com alguém, ou ser você mesmo nesta relação, que ainda não se mostrou claramente. Aquariano, ele é muito mental, ele é muito racional. E quando vem a energia da sacerdotisa, trazendo a questão das intuições, das percepções, da espiritualidade, de uma forma mais recolhida, então aqui pode ser que você, aquariana, realmente esteja passando por uma grande transformação nessas áreas, e essa transformação inicia em você, e como você se relaciona com o outro. A casa 2 fala dos nossos valores. É uma área que é regida naturalmente por Touro. Portanto, como nós vamos em busca dos nossos valores, daquilo que nós queremos na nossa vida? Muitos falam da área financeira, mas é valores em todos os sentidos. Vamos lá saber? Aqui nós temos a energia da casa 11, que é regida por seu signo aquário no mapa, no gráfico natural. Portanto, é a casa dos grupos, das associações, das corporações, onde muitas pessoas se envolvem, inclusive das redes sociais. Mas nós temos Escorpião. Que interessante! Nós estamos aqui com um posicionamento muito parecido com o signo de Capricórnio. Nós temos, se você tiver ascendente, Sol ou Lua em Capricórnio, dá uma assistida também na mandala de Capricórnio. Nós temos aqui Escorpião na casa 2. Veja, Escorpião, ele é uma energia que fala de situações que estão ocultas, de situações que não são claras, que não são assim colocadas facilmente para os demais. Também fala de pessoas que vão usar de estratégia, de manipulação do seu próprio poder e que vão analisar, olhar como podem ir em busca de crescimento financeiro. Porque vocês têm aqui o nó do sul. E o nó do sul representa uma tendência que vem de passado. Se você acredita em reencarnação, pode ser inclusive tendências de vidas passadas. Se você não acredita, não há problema. Por quê? Nós somos frutos de um pai, de uma mãe, das suas experiências, da sua genética, que por sua vez são frutos de mais 2 casais, deste lado e deste lado. E portanto nós vamos fazendo o quê? Uma árvore genealógica. Nós temos a parte genética de muitos ancestrais. Portanto, também as experiências dessa ancestralidade, não só como doenças hereditárias, também como uma proteção do organismo que vem também hereditariamente, mas com as experiências dessa ancestralidade. Aqui eu vejo que você vai ter um período aí em que você vai estar mais conectado com a questão do que está oculto, do que aconteceu. Você guardará memórias, o que não é tão comum assim para Aquário. Apesar de Aquário ser um signo fixo, ele não tem essa tendência tanta a guardar as memórias. E nós temos aqui o arcano maior do carro. Já o arcano do carro, ele vem dizendo assim: você, aquariana de Sol, Lua, ascendente, quando controlar os 2 cavalos, o cavalo da direita e o cavalo da esquerda, você é aquele que está dirigindo essa carruagem. Quando você conseguir controlá-los, você vai ter um direcionamento e vai ser rápido.
Apesar de termos aqui uma energia de escorpião que dá um certo ar de segredo nos grupos, nas associações, nas corporações, e esse nó do sul que faz com que você se apegue a um passado que agora já pode ser mudado, transformado. Nós temos que largar essas situações do passado, porque é como se fosse um círculo vicioso, que a gente se prende. A situação é a mesma, mudam apenas as pessoas que estão envolvidas, né? Os atores, mas a situação, ó, continua a mesma na sua vida. E o carro vem dizendo que sim, que apesar dessa energia de escorpião aqui que te prende a memórias, é possível você fazer uma transformação e você, inclusive, ter ganhos através do seu esforço, do seu direcionamento para ganhos em todos os sentidos. Casa 8 é a casa que está oposta à casa 2. Fala do quê? Dos bens dos outros, associações, corporações, fala dos bens dos demais, onde nós gerenciamos, administramos ou estamos fazendo parte de alguma sociedade. Temos aqui a casa 7, e a casa 7 também nos remete ao quê? À parceria. Eu estou falando que essa energia de aquário está muito conectada com a de Capricórnio, é uma transformação, é algo que precisa mudar. Aqui, veja, esta energia de casa 7 de parceria traz uma parceria para esse seu direcionamento no gerenciamento, administração. Pode falar também de dinheiro que venha do parceiro, desta parceria. O signo é peixes, e peixes traz outra energia de água. Só que agora, essa energia pisciana, ela é bem fluida e ela fala de diversas oportunidades, diversos processos. Porque peixes, ele fala dessa capacidade de estar olhando em diversas direções e sentindo qual é aquela que está de acordo com aquilo que você quer realizar. E nós temos aqui a energia de Júpiter. Júpiter, o grande expansor. Júpiter é maravilhoso, é fantástico, porque ele expande tudo que ele toca. Portanto, ele vai expandir aqui as questões de parceria, de sociedades, né? E essas sociedades, claro que pode, em um certo momento, você sentir como se elas fossem assim, elas trouxessem muita emoção, e você gosta de lidar com as coisas mais pela razão. Por isso, este arcano maior aqui, que vem, que é o eremita, ele pode trazer para você aquele momento em que você vai analisar, vai parar, olhar, analisar, através de todo o conhecimento que você já tem, como é que você vai lidar com o dinheiro dos outros, como você vai lidar com esses seguros, como você vai lidar com talvez heranças ou com aqueles processos que a gente tem jurídico, né, de partilhas, enfim, é nesse sentido. Aqui, quando a gente fala também de amor, a casa 8 fala de sexualidade. E quando a gente tem a casa 7 envolvida com uma casa 8, e peixes, nós podemos falar aqui de paixões, de desejos, de busca desta realização, dessa parte da vida, né, que é tão importante. E nós temos Júpiter que expande aqui, então pode ser que você tenha um ano aquariana, em que você se deixe levar um pouco mais pelas emoções, em busca dessa realização da entrega com o outro. Mas é claro que esta energia do eremita, ela fecha um pouco as possibilidades. Então vai depender muito de como você vai lidar com este eremita. Se você vai ficar na solidão ou na solitude, porque a solidão é quando a gente se sente só, quando a gente quer algo e não alcança. E a solitude é aquele momento que a gente, ou aquele período em que nós sabemos que não estamos nos relacionando, mas é um breve momento para quê? Para buscar, para melhorar a nossa energia e saber que podemos atrair alguém muito interessante, compatível conosco. Lembrando que todo mundo no seu mapa tem
Aquário. E todo mundo tem também Urano transitando por uma das 12 áreas. Portanto, quando a gente fala nosso, é porque todos possuímos isso. É claro que os aquarianos, as aquarianas, vêm com isso com muito mais intensidade. Mas eu, por exemplo, eu tenho Urano junto com Plutão no meu ascendente. Portanto, eu tenho energia tanto de Escorpião quanto de Aquário muito forte no meu ascendente. Mas voltando aqui à sua mandala. Casa 3. A casa 3 fala do quê? De comunicação, de deslocamentos, mas nada assim que seja duradouro, que seja para longe, sabe aqueles passeios, aqueles deslocamentos rápidos. Quando a gente fala também de estudos, são os primeiros estudos na nossa vida, porque a casa 3 também nos remete à infância. E ela também fala de todo tipo de comunicação, escritos, documentos, de pessoas, falamos de irmãos, de primos, de vizinhos, as pessoas que circundam a nossa vida. E aqui nós temos a energia da casa 5, ativando a casa 3. A casa 5, ela fala de criatividade. Ela combina muito bem com uma área da casa 3. Porque se a 3 é comunicação e movimento, a 5 vem trazendo jogos, alegria, diversão, arte, crianças. Mas nós vamos encontrar um signo, que é um signo mais fechado, que é um signo mais... busca mais a materialização, que é Capricórnio. E Capricórnio aqui na casa 3, ele diz assim... Veja, você pode se deslocar, mas preste atenção se existe uma estrutura para sua ida e sua volta. Veja, você pode lidar com esses documentos, a assinatura desses documentos, mas esses documentos serão reconhecidos em cartório? Eu estou dando exemplos para vocês entenderem, tá? Aqui diz assim, claro, você pode estar conectado com o mundo infantil, mas não se esqueça que você é um adulto. Essa é a energia de Capricórnio, na casa 3, ativando a 5 também aqui. E nós temos o nó do norte, e o nó do norte, ele representa um novo caminho, um novo direcionamento, aquilo que a gente ainda não conhece, o que a gente ainda não fez, ele é um novo na nossa vida. Ele está aqui dizendo que a alegria, a felicidade, a criatividade, a comunicação, elas podem sim vir através, e claro, pedindo um pouco de estruturação de Saturno, né? No caso de Capricórnio, porque ele é regido por Saturno. Aqui nós temos o arcano maior da força. Veja, aquariana, você tem toda a força para poder realizar este processo de levar a sua comunicação, de levar a sua mensagem, de espalhar como você quer para os grupos, para o mundo, tendo uma certa estrutura, claro, usando de criatividade. Está muito interessante para você esta área da casa 3. Eu diria aqui que você vai ter muito contato com essas pessoas relativas, né, com irmãos, e pode ser que exista uma certa cobrança de pessoas mais velhas do ambiente que te circunda, por causa de Saturno. Vamos para a casa 9, que se opõe à casa 3. Aqui na casa 9, nós vamos falar de viagens longas, de estrangeiros, de culturas diferentes, do mestre, de espiritualidade, religiosidade, do aprofundamento de conhecimento, portanto, de cursos superiores, de aprimoramento, pós-graduação, PhD, enfim, para cada um pode representar algo. E nós vamos ter aqui a casa 8, ativando essa casa 9. A casa 8, ela faz o quê? Nós acabamos de falar de uma casa 8 agora há pouco. Por quê? Porque ela fala do que a gente gerencia, administra, que é do outro. No amor, é a área da sexualidade, o outro com quem a gente aprofunda essa conexão. A casa 8 também fala de transformações e fala do inconsciente. Aqui nós temos uma casa 8 com a energia de Áries e que vem junto com seu regente Marte. Veja que forte está esta casa 9. A sua conexão com o estrangeiro, com o que vem de fora, com novas culturas,
com os mestres, ela vai estar permeada aqui por algum tipo de associação, por algum tipo de conexão com algo que está no seu inconsciente aquariano, aquariana, que vem trazendo para você uma vontade muito grande de se libertar, uma vontade muito grande de ser mais independente e também uma certa impaciência que fica ativado, que fica ali fortalecido com a presença de Marte aqui com Áries, porque Marte rege a energia ariana. Bom, aqui eu diria para você que se você estiver fazendo uma viagem para fora, ou uma viagem para um local com uma cultura diferente, quando eu falo para fora, a gente fala estrangeiro, a gente fala de pessoas de outros países, né? De fronteiras, mas aqui dentro do Brasil mesmo, eu dou um exemplo. Você tem a oportunidade de ir para uma aldeia indígena no Xingu. É outra cultura, é outra língua, são outras formas de ver o mundo, de ver a espiritualidade. E nós estamos no mesmo território. É só para você entender quando eu falo desse aspecto da Casa 9. Aqui você vai estar, talvez, enfrentando questões de imposição. Você mesmo vai estar impaciente. Você mesmo vai querer ter mais pressa para realizar as coisas. Talvez queira fazer as coisas mais ao seu modo, o que para um aquariano, uma aquariana, é um pouco complicado, porque o aquário gosta de estar lidando com o coletivo. E a morte vem como arcano maior aqui para você na Casa 9. Vai existir algum tipo de transformação. Veja, aquariana, eu vou dar aqui algumas dicas que são os próprios arcanos, o arcano e as cartas, né? Que estão trazendo para você, os arquétipos. Eu diria para você que se você estiver no estrangeiro, se você estiver num lugar com uma cultura diferente, com uma língua diferente, procure entender, compreender como essas pessoas lidam, quais são as suas leis, para que você não inflija leis desses locais e não possa vir a ter que responder por isso. Responder judicialmente, inclusive. Se você está num país em que o costume é as pessoas utilizarem certas vestimentas, mesmo, sei que você aquariana é uma pessoa que não tem esse tipo de regras, mas quando você está neste ambiente, nesta cultura, você deve respeitar. Por quê? Porque você pode burlar algumas dessas regras. Se você está num país em que existe limite de velocidade, não dá para você querer pegar um carro e ir a 200 por hora. Uma moto ia chegar a 300. Eu sei que isso não é possível, mas vai saber, né? A aquariana é sempre muito futurista. Então, aqui diz assim, é necessário, e você pode passar por transformações nesses aspectos culturais, quando você está com estrangeiros ou no estrangeiro. Agora, se você estiver, por exemplo, no meio acadêmico, também não dá para você ficar impondo a sua vontade. Por quê? Porque você pode sofrer cortes. Se você é, por exemplo, um professor acadêmico, você tem que ouvir o que o outro tem a dizer. Você tem que perceber o que está oculto neste outro. Porque você é um mestre. Se você é um aluno, você também não pode impor a sua vontade, as suas verdades, sem prestar atenção no local que você está, nas influências, naquilo que está por baixo do pano. E você vai passar por essas transformações nesses setores. Na espiritualidade é o mesmo. Existem algumas coisas que estão no seu inconsciente, que podem surgir no inconsciente através de ferramentas de autoconhecimento, de estudos, de aprofundamento, de mestres. Mas você pode estar muito ansioso, com muita pressa e também querendo discutir as suas verdades. E isso também passará por transformações, aquariano, aquariana. Vamos para a área da casa 4, que representa a nossa base familiar, o nosso lar, a nossa casa física. Aqui nós vamos encontrar a energia da casa 1, exatamente. A casa 1, ela nos remete ao nosso ascendente, a como a gente se mostra para o mundo. Então você vai ter uma conexão da casa 1 com a casa 4. Aqui a sua família, o seu lar,
está conectado com a forma como você vai estar se mostrando, se colocando para o mundo. Você tem a energia de leão, você vai estar num período aquariana de sol ou ascendente, em que a questão de valorização, de autovalorização do seu lar, da sua casa, vai estar em alta. Porque também vem o quem aqui? O Sol, que é o regente de Leão. Você tem aqui o ascendente, que é o eu. A energia de Leão, que ele quer brilhar. E o Sol que traz esse brilho, essa oportunidade e remete ao nosso eu, ao nosso ego. Está muito forte aqui na área da casa 4, que é a base familiar e também o seu lar físico. Olha, aquariana, apesar de você ter essa mente mais racional, de ser uma pessoa mais fria e que você tem essa visão de coletividade, neste período, nesta mandala astrológica, você vai estar valorizando muito o que é seu. Você vai estar dando valor para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, para as suas crenças que vêm dessa ancestralidade. Vai estar bem direcionado para isso. E você tende a mostrar isso também, principalmente dentro do lar, dentro da sua vida privativa. Aqui nós temos o arcano maior do Hierofante, que é o Papa. Quando aparece este arcano aqui na casa 4, é uma pessoa que realmente vai ter uma conexão com a sua ancestralidade, com as raízes da sua família, com as figuras de pai ou mãe, aqui com aquilo que você recebeu, os seus ensinamentos na primeira infância, ali no começo da sua vida, e você vai querer, claro, estar valorizando o seu eu perante estas situações e estas pessoas. Pode ser que você queira mudar, por exemplo, para uma casa melhor, para uma casa maior, para uma casa mais iluminada, para uma área em que você possa sentir aquele orgulho, não é orgulho negativo, aquele orgulho positivo de falar assim, eu consegui construir isto. É claro que para alguns aquarianos soa um pouco estranho, porque aquário sempre está pensando no grupo. Mas veja, quando você evolui dos seus bens pessoais, você também pode levar para esse grupo uma evolução. Porque você cresce, você pode puxar os outros para este crescimento. Se todos pensássemos assim, este mundo estaria bem melhor. É claro que você não pode só valorizar o seu eu, o seu ego, isso não. Mas saber que você é um indivíduo que faz parte de uma coletividade e que como indivíduo você também pode fazer e trazer e acrescentar a essa coletividade. Principalmente quando a gente fala da sua família, do seu lar. Casa 10 é o oposto à casa 4 e vai falar do quê? Vai falar da carreira profissional. Por quê? Porque é quando a gente se expõe, quando a gente se mostra no nosso status social. É lá fora. Casa 4 é aqui dentro. Casa 10 é lá fora. Que interessante. E nós temos aqui, na energia da casa 10, a influência da casa 4, que eu acabei de descrever para você. Que é o seu lar, que é a sua base, que é a sua ancestralidade, que é aquilo onde você tem segurança. E nós temos exatamente a energia de Urano. E nós temos exatamente a energia de Aquário, seu signo. Olha que interessante. Você vai ter uma conexão muito forte entre o seu eu e aquilo que você mostra socialmente na sua carreira profissional. Aquário vem falando de pessoas que abrem as fronteiras. Você pode, parece um antagonismo, né? Mas não é. Você tem a sua parte individual. Então você tem um crescimento individual, você quer esse crescimento, você quer valorizar esse crescimento. Ao mesmo tempo, você pode levar esse crescimento para o quê? Para o social, para o grupal, através da sua carreira, do seu trabalho, da forma como você se mostra para o mundo. E nós temos aqui a energia de Vênus, e Vênus, ela traz o quê? Ela representa o amor, os desejos afetivos, mas ela fala também de finanças. Assim que você, se você é aquariana, vem de uma base familiar
que já tem uma questão financeira equilibrada, posta, então você recebeu bens materiais, ou então o estudo veio desta base familiar, você aqui pode fazer isto crescer e levar este conhecimento para o público, para o grande público. Aquilo que você aprendeu na sua base familiar, com aqueles bens financeiros que vieram da sua estrutura, você pode levar isto para o mundo, para o público, para a sua carreira. E o arcano maior que vem aqui é o do julgamento. Aqui interessante, porque o julgamento, ele nos remete a quando nós somos juízes em causa própria, quando nós nos julgamos. É evidente que essa aqui é uma carta kármica. É evidente que essa aqui é um arcano que nos remete às questões de vidas passadas, para quem acredita, questões de vivências em que nós estamos sendo julgados, mas não por uma energia externa, mas por nós mesmos, porque quando nós saímos desta tridimensionalidade, chegamos no plano espiritual, nós vamos perceber que podíamos ter feito diferente e nós começamos a nos julgar. Ou, para quem não acredita na reencarnação, a própria ancestralidade, a história da nossa família, a história de onde nós viemos. Nós podemos nos julgar porque muitas vezes podemos acreditar que nós somos suficiente para representar essa base familiar de sucesso. Ou porque nós viemos de uma família simples e nós temos conseguimos construir alguma coisa, temos aquele orgulho de querer levar isto para fora, para mostrar para a sociedade. São N condições, porque é evidente que os aquarianos, nem todos vêm de uma família que pôde fornecer para ele toda essa situação financeira. Pode ser que ele mesmo tenha ido em busca disso, que ele tenha crescido através do seu próprio trabalho. Mas, em tese, aqui, eu vejo que vem muito, sim, da sua base familiar. No sentido que seja, se não for no material, vai ser na experiência, no conhecimento. Porque o estudo acadêmico, ele traz esse conhecimento, mas também toda aquela sabedoria que vem de dentro da nossa infância, da nossa criação, da nossa família, é uma sabedoria importantíssima em nossa vida. Casa 5. A casa 5 vai nos conectar com o quê? Com o mundo infantil, quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de enteados. Porque os filhos não vêm só do ventre, vêm do coração também. Quando a gente fala de jovens, da alegria, todo tipo de criatividade, todo tipo de arte, os jogos que nos remetem também à diversão e aqueles jogos que vão em busca de crescimento, aqui a energia que vem é uma energia da casa 12. É uma energia que restringe essa condição de felicidade, de alegria, de ir em busca de diversão. Por quê? Porque a casa 12 é uma área da vida que remete a hospital, a clínica, aqueles momentos que a gente tem que se recolher da vida social, da vida pública. Ou porque pegou uma gripe e precisa 3 dias ali de cama para se recuperar, ou porque deu uma torcida no pé, porque bateu o dedão e teve algum problema. É os exemplos que eu estou dando para você. Então, a casa 12, ela nos prende um pouco. E também tem um outro sentido aqui na casa 12, que remete aos inimigos ocultos. Aquelas pessoas que tentam passar uma rasteira e que a gente não percebe. E quando a gente percebe, já aconteceu. Aqui, a energia de Libra. Libra, ele vem falar do como a gente lida com o outro. Libra é um signo de ar também, é um signo mental também, mas ele é regido por Vênus. E Libra, ele precisa ter o outro na sua companhia. A energia de Libra é assim, eu sei que eu não posso fazer as coisas sozinho, eu sempre preciso de outra pessoa. A solidão, para mim, não é agradável. Portanto, aqui existe alguma situação que te faz se recolher, mas ao mesmo tempo existe uma companhia, existem companhias. Por exemplo, você tem que ficar
alguns dias afastado, recolhido, isolado em algum local. Você vai ter companhia para isso. Seja a sua enfermeira, seja o amor da sua vida, seja aquela pessoa que está ali para te ajudar, seja a pessoa companheira que está ali para fazer a sua comida, para cuidar da sua roupa, enfim, você terá companhias. Nós temos aqui um planeta que é bastante complicado, porque é Plutão, e Plutão traz cortes, traz transformações. Aquariana, a sua vida social mais restrita, a sua criatividade vai estar passando por processos de transformação, porque Plutão numa casa 12, ativando uma casa 12, ele vem falar aqui de cortes, ele vem falar aqui de transformações, ele vem falar aqui de perdas. Pode falar de ganhos? Pode, mas eu vejo aqui questões que se relacionam mais a deixar ir, a ter que deixar ir aquilo que não faz mais parte da sua vida. Porque nós temos também o arcano maior do imperador, e o imperador, ele comanda, ele tem poder, ele tem a manutenção, a manipulação, a energia dos 4 elementos. O elemento terra, que põe os pés na realidade e no concreto. O elemento ar, que é o elemento do seu signo, que faz o quê? Ativa o mental superior, a razão, mas traz frieza. Ele tem também o elemento fogo, que é o da ação, então ele age. E o elemento água, que é o da emoção, dos sentimentos, das percepções. Aqui ele domina, ele comanda, ele é o imperador. Portanto, o imperador com Plutão vem falando de enfrentamento com situações de poder, de corte. Se você trabalha com alguma coisa criativa, você vai ter que se deparar com o seu próprio poder e com o poder vindo de pessoas que de alguma forma venham influenciar esta questão criativa. Se você está aqui num grupo, esse grupo é pequeno, como eu falei, né? Se você está em relação com outras pessoas, poucas pessoas, vai existir aqui algum corte, alguma transformação, ou você mesmo venha a se isolar destas pessoas, ou você venha querer cortar algumas situações da sua vida. É uma energia um pouquinho mais tensa aqui na área da casa 5, na área da alegria, da criatividade, das crianças, dos filhos. Vamos para a casa 11, que é a casa que o seu signo rege, que são os grandes grupos, onde muitas pessoas estão envolvidas e até as redes sociais. Nós temos a energia da casa 3. A casa 3, ela nos remete à comunicação, a movimento, a escritos, a papéis, a utilização das mãos. Nós temos aqui o signo de Virgem. Virgem, ele é muito detalhista, ele é muito analítico, ele é regido por Mercúrio. Ele é muito, muito, muito analítico, muito cheio de detalhes. E ele é um signo de terra, que ele precisa ter os pés na realidade, no concreto. Aqui eu percebo que você vai ter contato de uma forma um pouco mais superficial com esses grupos, e você vai estar também no processo de cura, no processo de limpeza, de análise. Quais são as pessoas que podem realmente, efetivamente fazer parte dessa sua vida grupal? E nós temos aqui a energia de Saturno numa casa 11. Olha aqui o seu corregente, na casa que o seu signo rege. Saturno é o pai disciplinador, ele fala do tempo, da cristalização do passado. Como é uma energia que está aqui no signo de Virgem, aqui a gente pode perceber que realmente você vai estar passando aí, se fechando, analisando a sua relação com essas questões grupais, com essa sociedade a qual você faz parte. É um ano em que você vai ver transformações. E pede para que você tenha paciência, porque quem vem aqui é o arcano maior da temperança. Veja, a temperança pede paciência. Saturno, ele é muito rígido. Saturno diz que as regras têm que ser seguidas.
Só que você tem aqui uma energia de Virgem que ele é muito detalhista. Então nós temos 3 energias aqui que pedem para você e te mostram que será um ano em que as suas relações grupais não vão estar da forma como você costuma ou como você gostaria. Você vai tentar fazer com que elas sejam mais superficiais e menos duradouras durante este período. Vamos agora para a área da casa 6, as últimas 2 áreas da mandala. Mas antes, gostaria de te relembrar, se você está gostando da explanação desta mandala e não me segue, esse momento de novo, clica aí, inscreva-se. Clica no sininho para você receber as atualizações, curte, compartilha, comenta. Diga o que você está achando. Vem fazer parte deste grupo, desta família que está aqui galgando conhecimento, tentando levar isso para mais gente. Astrologia em Foco. Vamos lá? Casa 6, a rotina? Aqui na casa 6, nós vamos ter a energia da casa 2. Veja, o que é a casa 6? A casa 6 fala da rotina do trabalho, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, aquele trabalho do dia a dia que também traz o dinheiro pra gente. E a casa 2, ela fala do quê? Dos nossos valores, de como nós vamos em direção a esses valores. Portanto, você vai ter um trabalho rotineiro, onde você vai em busca, direcionando para esses valores, mesmo sabendo, como já foi dito aqui, nessa casa 2 da mandala, que você vai ter aí algumas dificuldades. Mas olha quem vem aqui, é o signo de Sagitário. Sagitário fala para você olhar para fora, para você olhar para longe, para você olhar para outra forma de fazer as coisas. Ele também traz mais energia, ele traz mais ação, ele traz mais discernimento, porque no sentido de que eu não posso ficar tão parado, eu tenho que me movimentar. Eu sei que eu tenho os meus valores, mas eu tenho que abrir assim para perceber como é que os outros também estão realizando isto. E aqui quem vem é o planeta na energia do Karma Cards, a Lua, que é um luminar, né? Não um planeta. Na astrologia, a Lua é luminar. A Lua, ela fala de situações oscilantes. Então, o seu trabalho rotineiro vai passar por oscilações. Por quê? Porque você vai estar querendo e vai estar tendo que implementar formas diferentes no trabalho ou em qualquer ato rotineiro que você faça. E também pode ser que existam algumas coisas que estão ocultas, alguns segredos que ainda não vieram à tona. Aqui, o arcano maior que vem é a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela fala do quê? Ela fala do subir e do descer. Vem acontecendo alguma transformação durante todo este período. E ele diz assim que realmente vão surgir aí novas oportunidades ou novas formas de você lidar com a sua rotina. Seja a rotina do trabalho, seja a rotina do cuidado da saúde. E, finalmente, a casa 12. Aquela casa temida, né, que a gente já comentou aqui na sua mandala, que fala dos hospitais, das clínicas, dos locais onde você vai ter que estar recolhido. Ou, inclusive, você se recolher mesmo por algum fator que te faça ficar algum tempo parado, mais recolhido dentro de casa. E nós temos aqui a energia da casa 6. A casa 6 é a rotina. Veja, quando nós temos uma casa 6 numa casa 12, ela pede para você tomar cuidado, principalmente com as questões de saúde. E o que pode trazer aqui a casa 6? Quando nós temos a casa 6, a gente vai analisar o signo que vem, que é aqui no caso o signo de Gêmeos e o planeta Mercúrio. Perceba uma coisa, aquariana de Sol, Lua e Ascendente. Mercúrio rege Gêmeos. Portanto, nós temos aqui condições que nos levam a ver a comunicação.
Qual o problema de comunicação? Pode acontecer através do quê? De algum problema na fala, de algum problema nas mãos, porque a gente se comunica com as mãos, a gente escreve, a gente digita. Algum problema também de sistema nervoso, porque a gente fica tão indeciso, com tanta dúvida, que pode vir aqui uma ansiedade, uma depressão. Alguns pontos de algumas pessoas que já têm esses problemas podem advir aí alguma crise de pânico. Mas assim, eu vejo coisas mais suaves, mais leves, que te façam pensar, que te façam vir para dentro de você mesmo, analisar como anda a sua comunicação, como você está comunicando, como anda o seu mental, como você está trabalhando com ele, o seu estresse, você está fazendo exercício, você está fazendo algo que seja um hobby para tirar esse estresse de cima de você. É isso aqui que a gente pode ver uma 6 ativando uma 12 com esses planetas, com essas energias. Mas também aqui eu diria para você tomar cuidado com fofocas, com diz que me diz, com situações que você acaba se afastando. Por quê? Porque nós temos aqui como arcano maior a Lua. E como eu falei para você, a Lua, ela tem uma face oculta. Situações que não estão claras, que não foram colocadas. A casa 12 fala dos inimigos ocultos. Portanto, pode surgir neste ano alguma situação que você perceba que alguma fofoca, algum diz que me diz, alguma coisa da forma como você se comunica, que alguém está falando de você. Ou que você foi envolvido aí nessa situação que não é agradável. E que você pode querer meio que se afastar. Olha o que eu falei da casa 11 aqui, onde você precisa ter paciência, porque você vai ter uma tendência a se afastar do grupo. Portanto, para o aquariano, quando ele se afasta do grupo, para ele não é legal. Por quê? Porque ele tem essa noção de que ele faz parte desses grupos. Porque ele tem essa noção de que não existe tanto o individual. Que o individual deve ser levado de uma forma, expresso no grupo. Mas neste período, neste ano, aquariano, aquariana, eu percebo que está acontecendo algum tipo de mudança nos seus valores, alguma coisa que você está tentando também transformar na sua comunicação, no seu movimento, e que às vezes prende você em alguns momentos de isolamento, para você pensar, analisar, entendeu? É isso que eu percebo aqui neste fechamento desta mandala. Eu espero que você possa receber essas informações de uma forma construtiva, de crescimento, aquilo que veio como aviso, analisar isto, o que eu posso mudar? Por quê? Porque a energia, normalmente, nós conseguimos trabalhar no meio do caminho dela. Por quê? Porque é o equilíbrio. O positivo das energias a gente não consegue ainda, o planeta não está nesse nível. Mas se a gente ficar só nas sombras, vivendo só no escuro da energia, então nós não vamos evoluir, não vamos ser felizes, não vamos fazer os outros felizes, não vamos crescer. Por isso que a gente tem que estar sempre no caminho do meio. Se você percebeu uma tendência aqui um pouco mais difícil, alguma coisa que você já está vendo acontecer na sua vida, porque isso aqui, essa energia já começou no dia 20 de março, então você pode trabalhar essa tendência através de todos os aspectos positivos que foram apresentados para você na mandala. Eu espero sinceramente ter ajudado você. Te aguardo nos próximos vídeos. Tchau!